Olá, paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus por mais um momento na presença de Deus, ouvindo a sua santa palavra. A palavra que o Espírito Santo me deu fala de um assunto muitíssimo importante. Mostra-se claramente que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que toda a carne se glorie somente nele. Louvado seja Deus. Deus não faz acepção de pessoas. E Deus, tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus vai edificar nossas vidas com esta palavra. Vai falar fortemente ao nosso coração, em nome de Jesus. Fica no livro de Josué, capítulo 2. Glórias a Jesus. O título diz assim: Josué envia 2 espias a Jericó. Vamos lá. E enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Vamos entender esse primeiro versículo aqui. Pois é, Raabe, ela era cananeia, ela morava em Jericó. Sabemos que a terra de Canaã era uma terra conhecida por adorar ídolos. E Raabe, ela usava a casa dela também como hospedaria. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que eles foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Louvado seja Deus. Então, nós podemos perceber que eles foram ali para, a partir dali, eles vigiarem a terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Raabe, ela era nativa dali. E Deus, ela não era hebreia, não era israelita. Mas a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. É incrível como a Bíblia, ela é absolutamente a verdade. O fim de Raabe foi glorioso. Uma prostituta, nós sabemos que a Bíblia condena a prostituição. A Bíblia Sagrada, Deus, o Todo-Poderoso. E ela diz aqui, a Bíblia diz no capítulo 23 de Deuteronômio, versículo 17, não haverá rameira dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Então, a prostituição é uma troca, de favores sexuais por dinheiro. Agora é algo consciente, as pessoas aceitam. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Deus, que não haverá rameira dentre as filhas de Israel. Só que Raabe ainda não era filha de Israel. Então ela estava ainda numa nação pagã. Ela não conhecia de pertinho o Deus de Israel. Mas ele é lindo demais. Ele não faz acepção de pessoas. Glórias a Deus. Para ele não tem grande nem pequeno. Para ele não tem melhor, superior a ninguém. Não existe. Às vezes uma pessoa
que tem uma moral assim libada, que é uma pessoa bem vista na sociedade pelo seu nível, ela pode se achar melhor do que aquela que está à margem da sociedade. Mas ela não é, aos olhos de Deus. Não é. Porque a Bíblia diz o que? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O mesmo Deus, através do seu Filho Jesus, que salva aquela pessoa que está marginalizada, é o mesmo Deus do qual aquela pessoa que está numa situação socialmente melhor, é o mesmo Deus que salva um e o outro. Então ninguém é salvo por seus próprios méritos, por seu comportamento. Jamais. A salvação é Jesus nas nossas vidas e ele vai nos aperfeiçoando. Ele vai nos libertando, nos purificando, nos santificando para nos encontrarmos com ele naquele grande dia. Então, Raabe é uma mulher que ela teve a honra de receber aqueles espias. Então, você sabe que Canaã foi prometida lá atrás a Abraão. Que Deus tinha um pacto com Abraão. Louvado seja Deus. E Moisés deixou esse encargo para Josué. E Josué, quando estava perto de possuir a terra, foi o que ele fez, enviou 2 espias para estarem ali a observar e trazerem e levarem o relatório para Josué. Mas, quando o rei soube, louvado seja Deus, o rei de Jericó soube que Raabe tinha hospedado 2 espias israelitas, ele determinou que ela entregasse aqueles homens. Mas a Bíblia diz, no versículo 4, porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse, é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Então ela deu uma pista falsa sobre o paradeiro dos espias. Porque ela disse aqui, ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Então, ela estava dizendo aos enviados do rei que fossem atrás deles, que eles iriam capturá-los. Só que ela dispersou aqueles homens, porque, por certo, ia acontecer o pior. Mas o Senhor, quando o Senhor está no negócio, ele conduz do começo ao fim. É incrível. O diabo não ganha batalha de forma alguma. Louvado seja Deus para sempre. Então aqui, ela escondeu aqueles homens. Meu Deus, entenda o seguinte, que uma coisa é se ela fosse israelita. Ela estaria fazendo aquilo pelo povo dela. Não. Ela era cananeia. Ela estava no lugar, na nação, que era do povo de Israel, e que o povo de Israel ia possuir, tendo o líder Josué. Incrível. Glórias a Jesus. Quando Deus tem um plano na vida de alguém e alguém abre o coração, Deus faz proezas na vida da pessoa e através da vida dela. Incrível. Deus não tem ninguém que é especial
Por favor, Deus, ele não olha a aparência, ele olha para o coração. A nossa essência está no nosso coração. Que coisa linda demais. Já pensou se Deus olhasse para a aparência? Meu Deus do céu. Deus, ele é lindo demais. Ele é profundidade de riqueza. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o telhado. Graças a Deus, ela conseguiu mandar embora aqueles homens que queriam destruir os 2 espias. E foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão, até aos vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. Que alívio! Imagine como Raabe não ficou. Meu Deus, ufa, consegui. Eles foram embora. Glórias a Deus. Você veja que eles acreditaram na palavra dela. É Deus conduzindo, é Deus trabalhando para dar vitória aos seus. Louvado seja Deus. E ela, porque Raabe, ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel. E ela já o admirava e já o respeitava. Então, quando aqueles espias, servos do Senhor, foram até ela, por isso que ela deu honra àqueles homens. Ela não os denunciou. Que coisa, meu Deus. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. Ali, ela ia fazer diante deles a confissão de fé no Deus de Israel. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Por quê? Que todos os moradores da terra estavam desmaiados diante dos israelitas. Por quê? Será que era por causa deles próprios? Não. Versículo 10 responde por quê? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sehom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. As maravilhas de Deus, ela sabia. Que coisa tremenda, meu Deus. Exaltado seja o Deus de Israel. Que nós possamos ter a convicção, a fé, que Deus opera maravilhas, como Raabe teve, fortemente, claramente. Ela respeitava tanto o Deus de Israel que ela acolheu os espias, os escondeu para protegê-los dos inimigos. Que coisa, meu Deus. Louvado seja Deus para sempre. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Eles estavam na iminência de possuírem a terra. Por isso que ela diz aqui, por causa da vossa presença. Aqueles espias, eles estavam como se fosse um sinal que já estava chegando o momento de Canaã ser possuída por Israel, porque era a terra que Deus preparou para o seu povo. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Está entendendo? Ela exalta a Deus e não servia a Deus. Olha que coisa. Quantos
murmuram contra Deus e servem a Ele? Quantos deixam de glorificar o nome dEle? Quantos, meu Deus, não louvam, não exaltam ao Deus Todo-Poderoso? Essa mulher aqui é um exemplo. Essa mulher, ela reunia várias qualidades. Incrível. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é. Então, ela estava fazendo bem a eles ali, mas ela queria também a vitória dela, o livramento de morte, quando eles possuíssem Canaã. Está dizendo aqui, agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, glória a Deus, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as vossas vidas da morte. Ela suplicou pela vida dela e dos seus familiares. Pois é, o que a gente planta, a gente vai colher. Ela estava aqui, ela fez o bem àqueles homens, ao povo de Deus, ao valor que tem fazer bem a quem pertence a Deus. Tem recompensa, claro que tem. Louvado seja Deus. Mas ela queria algo também. Ela queria, assim como ela era ali um instrumento de Deus para livrá-los dos inimigos, assim ela queria que eles também livrassem ela e os seus familiares da destruição que estaria por vir na terra de Canaã. Então, aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer. Está vendo? O pacto é tremendo. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, que passa disso de procedência maligna. Aqui eles estavam fazendo uma aliança ali. Dos dois lados tinha que ser cumprido aquele concerto. Se não denunciardes este nosso negócio, ou seja, nós estamos aqui, você não vai falar para ninguém que nós ainda estamos aqui e vamos concluir esse negócio de espiar a terra. Se não denunciar esse negócio, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade, de gratidão, né? Glórias a Jesus Cristo. Você está entendendo que uma coisa que eu acho linda em Deus é que Ele, meu Deus, quantas pessoas tinham lá em Jericó, exatamente onde Raabe morava. Quantas pessoas que não tinham esse título que Raabe tinha e que Deus podia tê-los enviado para lá. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus não aponta o dedo, Ele não condena sem antes Ele manifestar a longanimidade dele. Glórias a Jesus. Ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor. Muitas pessoas que não fizeram coisas graves no mundo, coisas assim moralmente destrutivas, digamos, e etc. Podem até, que é um grande erro este, se acharem melhor,
de que aquelas que praticaram atos danosos à sua própria vida, em todas as áreas. Mas para Deus não há ninguém melhor do que ninguém. Deus usou uma prostituta para que a gente possa saber que Deus, Ele humilha o exaltado e exalta o humilhado. Claro que sim. Não há ninguém que diante de Deus, porque tem as suas qualidades morais, que seja melhor, que chame mais atenção aos olhos de Deus. Você está entendendo? A Bíblia diz o que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Pode ser quem for. Se você for numa penitenciária, eu já fui para fazer a obra, você vai ver muita gente que cometeu crimes horríveis e que estão lá salvas em Jesus Cristo. Elas, se morrerem agora, são salvas, vão para o seio de Abraão. Agora eles estão lá, pagando as consequências dos seus erros. Já parou para pensar? Se fosse pelo homem, todo mundo que está ali, muita gente, se fosse por tanta gente, diria o quê? Essas pessoas não valem nada, tem que morrer, cometeram isso, cometeram aquilo. Mas Deus não vê assim. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro para Deus. Deus, ele deu livre-arbítrio. Quem está lá, um exemplo, na cadeia, aquela pessoa, ela tem livre-arbítrio para escolher seguir o caminho dela sem Deus ou seguir com Deus. Ela que vai decidir o futuro eterno dela, é ela. É incrível isso. Deus deixa à disposição do homem a escolha. Então, o maior pecado que existe é não crer em Jesus Cristo. Claro que eu estou falando de quem não é crente, quem não é cristão, porque quem é cristão, o pior pecado que existe é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É outra coisa aí. Por favor. Quem está no mundo, que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca serviu a Jesus, não há blasfêmia contra o Espírito Santo. Para ter a blasfêmia, tem que a pessoa ter conhecimento da palavra. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo de 4 a 6. Conhecer as virtudes do século futuro. E aí a pessoa negar a fé, apostatar, aí vem a blasfêmia. É diferente, por favor. Mas quem está no mundo? Raabe aqui era uma prostituta. Deuteronômio, Deus diz que no meio do povo dele não haverá prostituta. No meio do povo de Deus, mas Raabe era cananeia. Ela escapou do fogo para a glória e honra do nome do Senhor. Por isso nós, mas eu não fiz nunca isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo outro. Então, cuidado que as pessoas que são assim, elas podem incorrer no erro de pensarem que elas têm a salvação eterna por causa dos seus próprios méritos. E não é. Nicodemos, ele era um príncipe dos judeus. Ele era um homem de destaque na sociedade judaica. Foi o que aconteceu? Ele foi buscar Jesus.
ele queria perguntar a Jesus como é que ele ia ser salvo. Na verdade, ele queria conversar com Jesus sobre a salvação eterna. E Jesus disse a ele: é necessário nascer de novo. A mesma linguagem de Jesus para ele é a mesma que Deus usou, que Jesus usou para a mulher samaritana, que a Bíblia diz que ela havia tido 5 homens, 5 maridos, e o que ela estava naquele momento não era marido dela. Mas aquela mulher foi liberta pelo poder de Deus. Nem por isso Nicodemos era melhor do que ela. Está entendendo? Deus não julga como o homem julga. Nós temos que saber que toda boa dádiva vem do Senhor, não vem de nós. Porque eu sou uma pessoa assim. Não, cuidado. Importa que ele cresça, que eu diminua. Ele que é bom, ele que é perfeito, ele que é fiel, ele que é a verdade, ele que é tudo. Louvado seja Deus. Ela então, versículo 15, os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade e ela morava sobre o muro de Jericó. E disse-lhes: ide-vos ao monte. Ela disse a eles: para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Ela deu mapa a eles. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Glórias a Jesus Cristo, meu Deus. Jesus, ninguém compra a Deus. Ninguém. Louvado seja Deus. Deus contempla o coração contrito, quebrantado. Aquele que reverencia o seu santo nome. Aquele que teme a Ele. Louvado seja Deus. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo, dentro de casa, a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Louvado seja Deus. Então, pela mesma janela que ela os fez descer, ela ia colocar o fio de escarlata, um fio carmesim vermelho. Louvado seja para sempre, eternamente o nome do Senhor. Glórias a Jesus Cristo. Parece uma coisa, quem não conhece um pouco a Bíblia, o espiritual assim, parece que coisa, né? Botou uma fita vermelha, um cordão vermelho na janela. Poxa, será para quê? Se lembra que lá no Egito os israelitas colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais da sua porta, apontando para o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus. A mesma coisa aqui. Simboliza o sangue de Jesus. Porque eles disseram aqui que só iam poupar ela e toda a sua família se houvesse o fio de escarlata na janela. Glórias a Jesus. Entenda. Por isso que quando a pessoa se converte, é muito excelente ela ler primeiro o Novo Testamento. Nunca o Velho. Sempre o Novo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, tal. Sempre é bom ela ler. Principalmente os 4 evangelhos. Porque ela só vai entender o Velho Testamento se ela conhecer um pouco do Novo Testamento. Porque muitas pessoas ficam confusas, perturbadas. O diabo usa aquilo para a pessoa
até blasfemar contra Deus, murmurar contra Deus, porque elas não conhecem o Novo Testamento. Porque o Velho Testamento aponta para Jesus Cristo. Tudo aponta para ele. Mas se a pessoa não conhece o Novo Testamento, como é que vai saber? Esse fio aqui de escarlata simboliza o sangue de Jesus. O mesmo sangue que está na vida daqueles que hão de herdar a vida eterna. Quando temos a salvação eterna, temos a marca do sangue do Cordeiro, que nos purifica de toda iniquidade e que nos livra do mal, que nos protege e nos garante a vitória. É o sangue do Cordeiro, o sangue do Calvário. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, tudo tem que ser feito conforme Deus ordenou. Se alguma coisa for feita, entendeu? Fora do que Deus falou, dá tudo errado. Por isso que muitos estão indo muito bem. Chega um certo momento, degringola, dá tudo errado. Por que deu? Porque a pessoa voltou atrás. A culpa sempre é do homem, é incrível. A pessoa tem que se perguntar o que foi que eu fiz. Mas estava indo tão bem, de repente aconteceu isso. Você está caminhando com Jesus? Prossiga. Irão acontecer coisas para te tirar da presença, da posição. Diga não a Satanás. Diga não a essas vozes estranhas. Sempre. E nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Você está entendendo? Então, eles tinham que estar dentro de casa. Quando eu li esse versículo, me veio aquela palavra onde a união, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Onde há contenda, gritaria, né, porfia, dissensão, tudo essas obras da carne não pode ter a bênção de Deus. Então, tem que levantar o quê? Oração, clamor, súplica, jejum, para a paz reinar naquele lugar. Imagine como é que o Espírito Santo vai estar onde cada um tem razão, cada um grita mais alto do que o outro. Como que ele vai estar? E se ele é sensível? Também, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. Você está entendendo? Há tempo de falar, mas há tempo de calar. Se ela dissesse, porque eles estavam ali pactuando, eles não iam cumprir o que ela estava pedindo a eles. Eles estavam desobrigados daquilo. Tá vendo? Às vezes a pessoa, ela erra por falar muito. Temos que ter cuidado. Verdade. Tem coisas que você tem que guardar. É verdade. Quer falar? Busque alguém que tem o Espírito Santo de Deus genuinamente. Alguém que venha da parte de Deus. Mas não fale com qualquer um. Você vai se prejudicar grandemente. Vai se arrepender amargamente lá na frente. E não vai ter mais jeito. Porque a palavra não volta atrás. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Glória a Deus. Então os despediu. E eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Ela cumpriu tudo que eles falaram a ela. E eles também cumpriram tudo que prometeram a ela. Louvado seja Deus. A bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Você pode sofrer retaliações, é óbvio. Mas dores. Assim
Aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. Glória a Deus. Imagine como Josué não ficou feliz. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Você entendeu? Desmaiados, eles estavam ali com medo, impactados pelo poder do Deus de Israel. Porque nós temos um dono aqui nesse mundo. Quem ousar nos fazer o mal vai ter com o Deus de Israel. Não é conosco. Ele é que nos defende. E para a gente ver a glória de Deus na vida desta mulher aqui, cananeia, é forte demais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Quando Jericó foi tomada, somente a vida de Raabe e de todos os seus familiares foram poupadas dentre todos os povos daquelas regiões. Sabe por quê? Tudo que Deus fala tem que se cumprir. Nós estamos acostumados a ver muitas pessoas, até na mídia, mentindo muito. Até muitos políticos que mentem. Muitas pessoas, meu Deus, que estão fazendo calamidades ali, né, usando mentiras. Nós estamos acostumados a lidar, até no meio de parentela, no meio de pessoas conhecidas, até no trabalho, em todos os lugares. Vemos pessoas mentindo, enganando, trapaceando. Mas Deus, Ele é infalível, Ele é santíssimo. Tudo que Ele fala se cumpre. E Ele usa os seus vasos aqui nesse mundo maligno. Ele usou aqueles 2 servos dele para dar vitória a essa mulher. Glórias a Deus. Você veja que Josué não se esqueceu do pacto que eles fizeram, os 2, com Raabe. Aqui diz, quando eles tomaram a terra, olha o que está dizendo. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Está vendo? Quando fizeres um voto, cumpra-o. Deus não se agrada de tolos. Quantas pessoas fazem voto a Deus quando estão passando momentos difíceis e não cumprem quando Deus as livra do mal. Deus não se agrada de quem faz isto. Você fez um voto a Deus, cumpra o que você disse a Deus. Cumpra. Ah, mas eu não posso. Você pode. O próprio Todo-Poderoso vai lhe dar força para você cumprir. Mas está suspenso no mundo espiritual. É claro que sim. A sua palavra, você falou isto. E Deus bateu o martelo, confiando em você. Então, entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, a seu pai e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Louvado seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Meu Deus do céu, louvado seja Deus. E lá na frente, eles foram naturalizados israelitas. Louvado seja Deus.
ela se casou com um homem chamado Salmão e teve Boaz, que é da linhagem de Davi. A Bíblia diz, no livro aqui de Mateus 1:5, lindo demais. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Mas sabe qual é o título de Mateus 1? A genealogia de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. De uma prostituta pagã, cananeia. Meu Deus. Deus fez alguém que está na genealogia de Jesus Cristo. Você está vendo que Deus não olha a aparência, Deus não olha a eloquência, Deus olha o coração. Louvado seja Deus. Da linhagem do rei Davi, meu Deus, é muito forte. É muito forte. Louvado seja Deus para sempre. O livro de Hebreus fala dela. Hebreus 11, lá na galeria dos heróis da fé. Pela fé, Raabe escondeu os espias. Louvado seja Deus para todo sempre, eternamente. Para não ficar só em minhas palavras, né? Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela é aclamada no Novo Testamento. Você já parou para pensar o que significa isso? E no livro de Tiago, meu Deus, é lindo demais. Olha o que tem aqui, Tiago 2:25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Você está entendendo o que Tiago quis dizer? Que ela não teve somente a fé, ela teve as obras. Porque a fé sem as obras é morta. O que adiantaria Raabe dizer aos espias ali que Deus fez, abriu o mar vermelho, destruiu aqueles reis malignos, tal, se ela não os ajudasse ali, não os escondesse para livrá-los dos inimigos ferozes? Então, meu Deus, uma meretriz, como a Bíblia, ela faz questão de enfatizar para mostrar que Deus não faz acepção de pessoas. Seja quem for, se render a Ele, louvado seja Deus, se arrepender dos seus pecados, tem a salvação eterna, vai habitar com o Todo-Poderoso eternamente. Deus não vê como o homem vê. Quando Samuel viu Eliabe lindo, fardado com o exército, né, com a farda do exército de Israel, foi que Samuel pensou no coração: está aí diante de mim o rei de Israel. E Deus disse: não, Samuel, eu não olho a aparência, eu olho o que está dentro do homem. Dentro, Deus olha o que está dentro. Dentro. Louvado seja Deus. Deus olhou para aquela mulher Raabe, que dentro dela, ela engrandecia o Senhor. Ela reverenciava o Senhor, mesmo sem conhecê-lo. Louvado seja Deus. Assim é o nosso Deus. Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele escolhe as coisas vis, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. E toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração
é para Ele. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Sempre, sempre. Ele quer tudo. Se somos alguma coisa, é por causa dele. Somente por causa dele. Eternamente. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.